A todas e todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa conversa super importante que nós vamos ter aqui, nessa atividade que é uma atividade organizada com a generosidade do professor Mário Sérgio Cortella, pelo gabinete do vereador Daniel Annemberg, em parceria com a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Nós estaremos aqui por 1 hora, aprendendo e dialogando com essas duas pessoas incríveis, o professor Mário Sérgio Cortella e o vereador Daniel Annemberg, sobre um tema absolutamente central para a vida de todo mundo, o tema da política. O que é a política e por que ela é importante? E para conversar sobre esse tema, a gente escolheu essas duas pessoas pela sua trajetória, pela sua contribuição com a democracia brasileira, com a sociedade brasileira. Professor Mário Sérgio Cortella, muito bem-vindo, muito boa noite. Professor Mário Sérgio Cortella é filósofo, além de professor, é escritor, é doutor em educação pela PUC de São Paulo, onde ele também foi professor e pesquisador do programa de pós-graduação em currículo, educação currículo, e do Departamento de Teologia e Ciências da Religião. Foi secretário municipal de educação, sucedendo o professor Paulo Freire, de quem ele também foi assessor especial e chefe de gabinete, e tem uma imensa atividade como escritor e colaborador na esfera pública, em veículos de comunicação, em instituições de ensino e pesquisa, sempre com foco na qualificação do debate público sobre a nossa experiência social contemporânea. Muito bem-vindo, professor Mário Sérgio Cortella, muito boa noite. E o meu... Que bom, fico feliz com essa ideia, eu que não nasci em São Paulo, Alexandro, mas que vivo aqui há 52 anos e, acima de tudo, porque, para minha alegria, também recebi, né, o título de cidadão paulistano, o que me permite até dizer que a política nesta cidade também me importa, não só aqui. Por isso, também eu agradeço. Essa cidade agradece muito a tua presença aqui conosco, professor. E o vereador Daniel Annemberg, que é administrador público formado pela Fundação Getúlio Vargas, também é cientista social formado pela Universidade de São Paulo, foi um dos criadores e o primeiro superintendente do nosso Poupa Tempo e foi diretor-presidente do Detran. Recentemente, entre 2017 e 2019, ele foi secretário municipal de Inovação e Tecnologia aqui da cidade de São Paulo, fez uma gestão bastante importante, aprofundando conquistas que a gente já tinha alcançado nesse campo e avançando em campos novos, e está atualmente exercendo seu mandato de vereador na Câmara Municipal de São Paulo, e ele é autor de um projeto de lei muito importante aqui para a cidade de São Paulo, que é um projeto de lei que organiza a nossa política municipal de linguagem simples, justamente para ampliar essa superfície de compreensão da população em relação à política e ao funcionamento do Estado. Muito bem-vindo, vereador Daniel Annemberg, muito obrigado por ter feito essa ponte com o professor Mário Sérgio Cortella para a gente realizar essa atividade. E sem mais delongas, eu vou passar para você, vereador, para que você conduza aí o primeiro momento de diálogo com o nosso convidado especial, e a gente vai ficar aqui aprendendo bastante ouvindo o professor Mário Sérgio Cortella. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Alessandro. Obrigado aí também pela Escola do Parlamento, a todo o apoio para uma atividade como essa. Boa noite, professor Mário Sérgio Cortella. Queria dizer que, na verdade, eu conheço o Cortella desde 1990. Eu também trabalhei na gestão Luiz Erundina na Prefeitura de São Paulo. Ele estava na Secretaria de Educação e eu na Secretaria Especial da Reforma Administrativa com o secretário Sérgio Renaud. E já 30 anos, portanto, que nos conhecemos, e é um professor que eu aprendo a cada dia. Muito obrigado por ter aceito o convite, professor. É um enorme prazer e vamos aprender muito consigo hoje à noite. Eu vou fazer uma rápida introdução e passar a palavra para o professor, mas eu não poderia deixar de citar alguns dados, professor, que a gente tem visto ainda do estado da democracia no mundo. Né? Em pesquisa de 2019, a agência de inteligência do jornal The Economist apontou que vivemos um momento de recessão democrática mundial. Né? A queda da qualidade da democracia global, que está sendo observada aí no mundo todo, é muitas vezes causada por processos dessa recessão democrática em andamento em diversos países, inclusive no Brasil.
a democracia brasileira é apontada, inclusive, como uma democracia falha, em que há eleições justas e livres e as liberdades civis básicas são respeitadas, talvez nem tanto nos últimos tempos, mas problemas como a violação, né, da liberdade de mídia e tentativas de supressão de oposição e críticos políticos são observados, né? Segundo o Latino Barômetro, que são dados aí de 2019, 90% dos entrevistados brasileiros acreditavam que o país é governado por grupos poderosos em benefício próprio, em detrimento do bem do povo. O poder legislativo também não está sendo muito bem considerado. 47% dos entrevistados pela agência apontaram não ter nenhuma confiança no Congresso Nacional. E a política e os políticos passam por momentos de descrédito no Brasil. Como é que a gente pode aproximar os cidadãos e as cidadãs brasileiras do poder público, né? Mais do que isso, como recuperar a confiança da população nas instituições democráticas? A gente sabe que as respostas não são claras, né, professor? Mas debater, relembrar o que a política significa, qual é seu lugar nas nossas vidas, como o Alexandro falou, e por que é importante para todos nós, certamente é o primeiro passo para construí-las coletivamente de forma legítima. Por esse motivo, a gente organizou esse webinário para debater o que é política e por que a política importa. Então, boa noite, professor. Obrigado novamente. E a gente tem um tema que eu tenho certeza que 1 hora seria pouco, mas é o que temos para conversar. Muito boa noite, professor. Que bom, muito obrigado, vereador. Muito obrigado, Alexandre, também, pela possibilidade de, mais uma vez, com alegria, né, dentro de alguma das conexões que a nossa Câmara Municipal na cidade de São Paulo, ela nos oferece. Eu sou, como disse, um habitante da cidade de São Paulo desde 1967. Eu vim de Londrina, no Paraná, e vivo aqui, né, e aqui trabalho, aqui estudei, aqui tive uma honra, como foi lembrado pelo Alexandre, de ser secretário, né, municipal de educação, e, é claro, a minha vivência nessa cidade me coloca como alguém que, presente numa comunidade, precisa, com essa comunidade, se importar e desejar que essa comunidade de vida se importe comigo, né? Não é uma coisa só, né, de doação, mas, ao contrário, também de proteção recíproca, né, de condição de existência que não quebre, né, minha possibilidade de vitalidade. Por isso, eu quero fazer uma fala, né, num determinado momento que é só introdutória, depois tanto o vereador Daniel Nemberg quanto o Alexandro, né, poderão, se desejarem, ir dialogando em torno desses temas. Eu não vou fazer uma exposição, né, mais longa, mas isso sim, né, trazer essa condição para que a gente traga também à tona temas que são, né, decisivos para nós nos colocarmos como pessoas que têm autoria da própria vida e não são manipuladas, dirigidas, levadas adiante. Paulo Freire, lembrado pelo Alexandre como tendo sido, né, secretário municipal de educação nesta cidade, aliás, cidade na qual o corpo dele está sepultado, ele morreu no dia 2 de maio de 1997. Ele, nascido no Recife, está sepultado na cidade de São Paulo, na nossa cidade, inclusive, dá nome, né, há um grande complexo viário na zona leste da cidade. Paulo Freire não é uma pessoa unânime. Paulo Freire não é uma pessoa isenta de observações críticas. Há pessoas que dele não gostam. E eu venho dizendo com muita frequência, vereador, que quando alguém pergunta, mas o que Paulo Freire diria, né, daquilo que hoje alguns têm de observação, né, e de recusa até ao pensamento dele. Paulo Freire, um democrata, alguém que se ocupava da política de um modo mais participativo, ele provavelmente, e é isso que eu venho repetindo, Paulo Freire não seria contra que alguém contra ele fosse. Paulo Freire seria contra que quem contra ele fosse não pudesse ser contra. Isto é, que não tivesse a possibilidade da divergência, da discordância. Paulo Freire não admitiria a brutalidade, a violência, aquilo que fere, né, a condição de uma comunidade, mas ele aceitaria, né, a rejeição, desde que ela fosse um debate argumentativo, uma possibilidade de construção, de quem sabe, mesmo que provisória, de um consenso. E eu lembro isso porque Paulo Freire sempre lidou com a conexão entre educação e política, não entre educação e partido, mas entre educação e política, isto é, como ação
de uma pessoa na comunidade onde vive. E eu gosto sempre, né, de lembrar, e é por isso que é bom quando a gente tem uma escola do parlamento, porque numa escola nós nos ensinamos e nos aprendemos. É evidente que, estou fazendo uma brincadeira sintática, mas só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. E nós temos de aprender mais e mais sobre política para não cair numa armadilha. Acho que todas as pessoas que agora conosco estão se lembram, uma das frases comuns do nosso país é assim: eu não me meto em política. Eu não me meto em política. Eu sempre lembro, acaba de se meter e com profundidade, né, ao dizer que não se mete em política, porque a política é feita e ela será como movimento das relações de poder e cuidado numa sociedade, queira você dela participar ou ser dela apenas alguém que sofre os efeitos. A escolha é tua. É você, ou eu, que decido se eu tenho a minha ação como cidadão e cidadã, né, dentro da comunidade onde vivo, ou se eu me submeto àquilo que outros decidirão. Aliás, eu dou como exemplo, eu moro, né, na cidade de São Paulo, estou agora, hoje, completando 100 dias, né, 100 dias de isolamento e distanciamento necessário nesse momento com o Cláudio, com quem eu sou casado, e nós estamos num apartamento. É claro que a pessoa diz assim, eu não vou à reunião de condomínio, não me meto nessas coisas, sabe por quê? É só uma brigaiada, uma discussão, então não vou. Bom, você não vai, saiba que as decisões que lá serão tomadas, elas vão ter que ser por você ou por mim obedecidas. Se você ou eu, por exemplo, nos omitimos em relação à presença em instâncias de decisão da nossa vida, há um suposto de que eu estou acatando, né, aquilo que ali será orientado, decidido, normatizado. Por isso, lembro eu, como ponto de partida, uma frase antiga que não tem autoria, que diz: os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Alguém que se coloque como ausente ou é conivente, ou é cúmplice, ou é omisso, e nesta trilogia que eu levantava, né, a ausência, né, a conivência, né, a cumplicidade, eventualmente, ou até, né, a omissão, ela indica uma maneira de fazer política. Afinal, no ponto de partida, a palavra política, dentro do grego antigo, como sabem, há mais de 2.500 anos, poli significa comunidade de vida. Comunidade de vida também significa, no grego antigo, um determinado modo de cidade. E eu estou usando de propósito a expressão cidade, porque cidade é um termo latino para traduzir o termo grego polis. Aquilo que os gregos chamavam de política, os latinos chamavam de cidadania. Olha que coisa! Quem vive na cidade é cidadão, quem vive numa polis é político. E você diz como? Então eu sou político? Claro, você e eu somos, como somos cidadãos e cidadãs. Afinal de contas, há pessoas que dizem, eu não me meto em política, não, meu interesse é só em cidadania. Há uma estranheza aí, inclusive, porque as duas coisas significam a mesma coisa, só que uma no idioma grego antigo, a outra no idioma latino antigo. Cidadania e política têm a mesma acepção, a mesma compreensão, isto é, participar da vida da comunidade. Por isso, e aí a última coisa que falo, né, nessa introdução geral, é que quando se pergunta por que política importa, porque política lida com a maneira como eu me coloco numa comunidade de coexistência. Ela, acima de tudo, a política é o modo como eu decido o que é que será feito com o poder que eu tenho sobre mim e sobre as coisas com as quais eu me envolvo. Como é que eu quero que o meu poder possa ser exercido por mim diretamente ou por outras pessoas a partir daquilo que eu decido quando outorgo algum poder, passo adiante. Como é que eu desejo que haja a orientação quanto a como é que se decide quem terá poder, como ele será exercido, quais são os caminhos que essa comunidade quer tomar. Nesse sentido, a política importa, porque é ela que decide, repito, e insisto na expressão, ela que decide como que a nossa vida ela seguirá naquele lugar, com aquelas pessoas, daquele modo. Evidentemente que esse é o momento ideal, né, da percepção. Claro que a coisa mais bonita é que um dos maiores pensadores da história, talvez o maior dos filósofos, que foi Aristóteles,
um homem estupendo, né, que foi preceptor, não do Alexandro, mas de Alexandre. Né? Alexandre, na Grécia, o grande Aristóteles, ele tem uma obra decisiva que ilumina todo o pensamento ocidental na área da política, chamada Política, que trata da vida da comunidade, da vida da cidade. É interessante porque Aristóteles, nesse livro, e todo mundo sabe, define qual é o objetivo da política. Quando Aristóteles escreve o livro Política, ele dirá algo que nos importa muito. Ele dirá que a finalidade da política é a construção da felicidade. Olha que coisa! Parece tão romântico, parece tão leve, mas isso dá em português. Não em todos os idiomas, mas em português dá um trocadilho magnífico para pensar numa Câmara Municipal, né, de vereadores, porque a finalidade da política é a felicidade. Né? Em grego, a expressão antiga era eudaimonia, né? Aquilo que significa um bom espírito, uma boa atitude na vida. Mas olha que coisa marcante, quando Aristóteles diz que a finalidade da política é a felicidade, significa que é uma sociedade de vida na qual haja harmonia, haja dignidade, haja liberdade e, acima de tudo, haja a possibilidade de provimento da vida na sua máxima possibilidade. A vida na sua máxima possibilidade. E aí, por último, se diria, bom, mas isso aí é utópico. E eu diria, ainda bem, ainda bem. Ainda bem que a gente pode ter esse horizonte. Por isso, todas as vezes que eu, Cortella, ou qualquer pessoa que conosco agora esteja, né, dentro dessa reflexão, me coloco à margem da política, eu não estou me colocando à margem da política, eu estou me colocando à margem da decisão, porque a política estará passando por dentro e por fora, né, da minha presença viva dentro de uma sociedade. Daí que não necessariamente política tem a ver com partido, com institucionalização ou formalização, né, daquilo que é um dos modos de fazer política, mas eu dizer não me meto em política, como eu lembrava, já está até o pescoço colocado dentro dela. E quem vai gostar demais que eu, Cortella, diga, se eu dissesse não me meto em política, é quem gosta de usar a concepção da política nos seus vários modos para não pensá-la, né, como uma forma de obra coletiva, mas como maneira de usufruto exclusivo dele ou do seu grupo. Daí há uma fratura, né, daquilo que é a nossa possibilidade de autonomia. Autonomia. E, é claro, de novo, felicidade. Por isso, quando eu vejo a nossa escola do parlamento organizando também reflexões que ajudam, e o vereador Daniel Annenberg também, né, como um daqueles que nesta cidade tem um mandato, né, para que possa, em nosso nome, aqueles que nele votaram terem a condição também de fazer em nosso nome a capacidade de condução da nossa vida neste nosso lugar, na nossa cidade. É isso que importa. Aliás, se isso não importa, o que é que importa? Mário Sérgio, eu tenho aí já uma primeira pergunta para lhe fazer, que você muitas vezes menciona uma retórica furiosa. Aliás, a Câmara, o Alexandre sabe disso, algumas vezes temos várias retóricas furiosas nessa Câmara, em discussões políticas, tá certo? E que muitas vezes acontece por ausência de argumento ou pela incapacidade até de ouvir um argumento, o que limita muito a reflexão e a troca de ideias de pessoas com opiniões e posicionamentos distintos, né? Qual que é a importância do diálogo para a política, né? Essa é uma questão que a gente precisa pensar nos últimos tempos, né? Sim, a finalidade do diálogo não é fazer com que eu concorde contigo, não é me fazer mudar de opinião, mas fazer com que a minha opinião, que pode até ser divergente em relação à tua, não nos coloque em rota de colisão obrigatória, em que a gente possa construir um consenso, e como eu lembrava em outro momento, mesmo que provisório, mesmo que circunstancial, em relação àquilo que interessar no mais amplo, aquilo que se chama, com toda a razão, embora uma palavra um pouco esvaziada, de bem comum, o bem comum. Por isso, o diálogo, ele faz pontes. Diálogo, repito, ele não é isento de conflitos. Paulo Freire, quando falava de uma pedagogia do diálogo, não descartava que no diálogo houvesse a divergência, a discussão, o debate, mas não admitia que aquilo implicasse em confronto, porque o confronto é a anulação da possibilidade da outra pessoa ser,
né, estar e dizer como está sendo, dizendo e estando. Né? Nesse sentido, a possibilidade, né, de nós olharmos o diálogo como um caminho, né, da nossa maneira de convivência não é o único. Né? Ele não é exclusivo. Numa Câmara Municipal ou numa cidade, pensando na Câmara como seu lugar de representação, várias das circunstâncias são dialogadas e outras elas chegam a um enfrentamento que na política institucional, na política partidária, faz parte até do movimento. Né? Não há como não fazê-lo, afinal, os interesses não são os mesmos. Se eles fossem idênticos, os interesses, eles não seriam repartidos, isto é, não haveria partidos, partes separadas, haveria um único modo, né, de ser e agir. E assim não é, porque nem numa casa, menos ainda numa casa legislativa, né, nós temos a contínua concordância. Ainda assim, voltando àquilo que o vereador levantava, que é uma menção a falas que eu lembro sobre retórica furiosa, é que Desmond Tutu, um homem vivíssimo, prêmio Nobel da Paz também, aliás, né, na África do Sul há uma coisa muito forte, dois dos grandes Nobéis da Paz da história, Desmond Tutu, né, e Nelson Mandela, moravam na mesma rua, né, no mesmo bairro. Olha que coisa, Desmond Tutu continua firmíssimo. Nós ainda não tivemos, né, um prêmio Nobel, e a África do Sul tem dois, né, ligados à paz, com toda a razão. E Desmond Tutu lembra sempre que aquilo que seu pai, ele orientava, dizia: filho, não eleve a voz, melhore teus argumentos. Né? Não eleve a voz, melhore teus argumentos. É interessante isso, porque quem não tem argumento não pode procurar convencer a outra pessoa, tem que querer assustá-la, aterrorizá-la, fazer com que ela recue e deseje encolher-se. Ora, uma retórica furiosa, uma fala, há uma diferença entre uma fala que seja firme, que tenha a paixão também política dentro dela, que carregue a convicção, e outra é a fala que, não contendo argumentos, ela busca demolir, né, a pessoa que ali está colocando. Quase sempre, quem não tem argumento não discute o argumento, ataca a pessoa. Ataca a pessoa. E nesse sentido, é claro... Né? Oi? Exatamente nesse ponto, eu queria fazer uma complemento aqui à pergunta do vereador Daniel. Será que a gente está vivendo uma espécie de acionamento de ódio ocupando o espaço da atividade? Se você percebe uma ocupação da política pelo ódio ao diferente, pelo ódio ao outro? Só falando sobre isso, Mário Sérgio, eu também ia falar sobre o acirramento da disputa nos últimos anos. Se isso é um caminho sem volta ou se a gente consegue evitar isso, né? Então, veja que coisa. Tanto a questão do vereador quanto do nosso diretor da Escola do Parlamento, elas trazem dentro dela uma questão. Não é o mundo da política partidária, da política institucional apenas, que está hoje permeado, né, por um movimento que é muito mais expressivo e furioso em vários momentos. Não é só... Né, toda forma de envolvimento político, a convivência no bairro, a convivência no trânsito, a convivência na escola, né, tudo isso tem hoje, sim, um recheio, e nesse recheio vem cabendo uma exacerbação, uma prática exagerada que beira, né, em vários momentos, a brutalidade da relação e que o diálogo fica colocado de lado, há um exílio, né, do diálogo nessa relação. Eu acho que isso tem dois movimentos muito fortes de geração. Um deles é positivo, que é uma maior participação política das pessoas, isto é, um maior interesse por opinarem também em relação àquilo que está à volta delas. Esse é um movimento que a gente identifica, né, nos 40 anos mais recentes do nosso país, seja por conta da mídia que se expandiu, seja porque nós tivemos uma escolarização que ainda precária, né, no conjunto nacional, avançou em relação ao que se tinha, embora ainda longe, né, daquilo que é necessário, seja porque alguns dos temas que no dia a dia ficavam só nas mãos de uma parcela da população, eles saltaram à nossa vista. Por exemplo, nos 10 anos mais recentes, nós deixamos de ter apenas e tão somente o nosso grande modo de interesse nacional, a seleção de futebol, que é uma coisa gostosa, que é boa. Nós estamos lembrando agora
nossos 50 anos da vitória em 1970, que eu assisti ao vivo, os dois não, porque não eram nascidos ainda, mas eu assisti ao vivo, eu tinha, né? Eu tinha nascido, mas sim. era pequenininho, era pequeno, isso eu sei. Mas em 1970 eu estava, né, já ali com os meus 16 anos de idade, e eu me lembro imensamente que, porque era em meio a uma ditadura, até o uso dos símbolos nacionais, como a bandeira, e embrulhar-se numa bandeira, quando, por exemplo, Tostão, né, na final contra a Itália, logo após a vitória, que ele fica quase desnudado, porque vão tirando dele a camiseta, o calção, a meia, a chuteira, ele é embrulhado numa bandeira, ainda nos deixava um pouco aflitos de qual seria a medida que seria tomada em relação a alguém que usava um símbolo nacional de um modo que não tinha tanta permeabilidade de uso. Hoje não. Hoje se pode usar o símbolo, inclusive de modo antidemocrático e contra até aquilo que é a noção de ordem e progresso. Ora, uma possibilidade muito forte é que essa participação que aumentou fez com que também viessem à tona algumas ferramentas de presença, entre elas o mundo digital, o mundo tecnológico. Até algum tempo, quando me mudei para São Paulo, né, há mais de 50 anos, se eu quisesse ser ouvido, eu teria que ir ali na Praça da Sé, perto do Poupatempo, que lá está, subir num caixotinho, né? E dali de cima do caixote falar para as 40, 50 pessoas que me ouviriam. Hoje, cada um de nós tem um caixotinho, né? Que é o mundo digital, em que eu posso falar aquilo que quero e também posso falar nem aquilo que não quero, posso falar o que me mandam falar, posso simular que eu estou falando, mas tem um processo automatizado, né, para falar como se fosse um humano, posso falar o que não devo, posso falar o que não é verdade, mas cada um tem um caixotinho. Aliás, tem gente que se especializou em alugar caixotinhos, né, que não pertencem a ele, para que se possa fazer essa propagação. O aumento da presença política levou também à possibilidade de nós não termos mais, e aí é que eu acho que é um ponto, uma certa paz política que não era verdadeira no inteiro, porque ela não era uma presença efetiva. Ela era quase a prática da política no cotidiano, né, um pouco a parcialização daqueles que a praticavam. Eu me lembro que, durante a ditadura, né, de 64 até 85, o número de pessoas que se envolvia numa manifestação, numa forma de oposição, era muito reduzido, perto até, né, do conjunto da população. Esse é o lado que eu acho que a participação política levou a essa possibilidade. O outro é o negativo, que é as posições que, quando vieram à tona, elas, em vez de entrarem, né, num movimento de debate convergente em nome daquilo que seria a paz política, uma parte desses movimentos se deu já pela guerra política e não pela paz política. Em princípio, a concepção da política é a construção da paz social e não do digládio social, não do confronto social. E eu lembro sempre, vereador Daniel e também, né, o diretor Alexandro, algo que eu acho muito sério, né? Eu lembro que guerra civil não tem vencedor, só tem sobrevivente. E eu não estou falando de guerra civil no sentido direto até da palavra, mas pode ser se a gente não tiver clareza daquilo que precisa. Não temos isso à nossa porta, não desejamos ter. Algumas pessoas até desejam, mas homens e mulheres de bem, de verdade, né, de verdade, aqueles que querem o bem comum e não a parcialização do que se entende por bem comum, eu não tenho dúvida que não se deixará que haja essa forma de degeneração, né, da convivência. Mas guerra civil não tem vencedor, ela só tem sobrevivente. A Guerra Civil Norte-Americana terminou, né, em 1865, mas não terminou. Ela continua com atos que a gente continua vendo se movimentando. A Guerra Civil Espanhola dos anos 1930, ela ainda não se concluiu, há dissensões internas. Nesse sentido, vale demais, aí eu concluo essa longa resposta, pensar como que a ideia da política como construção da paz social e não da guerra social, ela é uma tarefa das pessoas que, de fato, se considerem pessoas de bem. Porque pessoas que de bem não forem, o que ela deseja é a confusão, a expressividade caótica, o desencontro, e não o encontro que tão bem lembrava o Vinícius, a vida como a arte do encontro. Nesta hora, a política tem de ter o diálogo, mas não pode deixar de lembrar, né, que a finalidade do diálogo não é fazer com que você deixe,
né, de pensar ou fazer como acredita, mas é fazer com que o modo como você faz e acredita, ele não implique em tentar me eliminar, me retirar, me exilar, me excluir, porque nós podemos sim construir aquilo que é harmônico. A harmonia é diferente de paz dos cemitérios. A paz dos cemitérios é a impossibilidade, né, da reação. Não é isso que a gente imagina, mas que nós temos uma retórica furiosa que serve para quem não tem argumento, isso é verdade. Professor, você costuma relembrar muito que na Grécia Antiga, idiotas eram aqueles que se fazia referência que olhavam para si próprios, enquanto políticos são aqueles e aquelas que participam da vida da comunidade, da vida da sociedade. A gente ainda tem essa diferenciação entre idiotas e políticos atualmente? De uma certa maneira, né, todas as pessoas são agentes políticos. Cada pessoa nesse país, em qualquer idade. Algumas com mais consciência, algumas com mais autonomia, algumas com mais responsabilidade. Todas e todos o somos. Isto é, todos nós interferimos na vida da comunidade. Eu dou um exemplo sempre banal. Quando eu, na cidade de São Paulo, nesse momento, e quarentena, especialmente para pessoas como eu, que não têm uma atividade essencial e que tenho condição de não ter de sair, o que me favorece imensamente, né, nessa circunstância. Ora, se eu hoje, na hora do jantar, decidir com a Cláudia fazer alguma coisa frita, né, fazer uma batata frita, ou no caso, né, que eu que gosto, uma mandioca frita, ou aipim, o nome que se dê. Pois bem, na hora que a gente terminar de fritar, o óleo que for usado para fritura, qual será a destinação dele? Quando eu terminar de fritar, como aquilo não será aproveitado, ou porque já o foi, ou porque não é intenção, o que eu faço com o óleo? Atenção, vem aí uma decisão política. Você está louco. Como decisão política, sim, porque a minha decisão e o resultado dela vai interferir na vida da comunidade. Eu posso reservar esse óleo, colocá-lo, né, num vidro ou no recipiente e guardá-lo para reciclagem. E aí diria, mas na nossa cidade não tem. Então eu vou e ajudo a organizar. No meu prédio, no meu bairro, isso é um ato político. Ou um outro ato político. Pego e despejo na pia, no ralo da pia da cozinha. Isso é um ato político. Isso interfere na vida da comunidade. Quando do momento em que a gente contamina toda a nossa estrutura pluvial na cidade, nossos rios, né, nossos mananciais, nossos esgotos, é um ato político. Você diz, mas só porque eu coloquei óleo de cozinha usado no ralo? Exato. Quando eu, por exemplo, numa escola, e eu falo que eu sou professor há 46 anos, né? Quando eu chego numa sala de aula e digo, vamos organizar para o nosso lanche, agora infelizmente dificultado por essa situação, mas vamos para o nosso recreio e de modo organizado vamos em filas. Vamos fazer 2 filas. Ótimo. A função da fila é organizar. Na sequência, eu digo assim, meninos de um lado, meninas do outro. Esta forma de decisão é uma ação política. A gente não... Por que separar por gênero? Qual é a finalidade? A função de uma fila é organizar, não é separar por gênero. Você não tem esse modo de organização. Você não vai a um banco, quando se podia ir, né, sem tanto emperramento, e tem fila para homem, fila para mulher. Né? Você não vai à entrada de um teatro, tem fila para homem, fila para mulher. Onde você tem isso, como diria o Michel Foucault, que o vereador estudou na universidade, você tem isso em escola, penitenciária e hospício. Na escola, penitenciária e hospício, que são os lugares de normatização da vida. É um ato político, aí vocês vê. E isso com a pergunta do vereador em relação à noção de idiota e de político. Todas e todos somos políticos e políticas no sentido de cidadão e cidadã que interfere na comunidade. Algumas pessoas se colocam na postura da política institucionalizada, partidária, parlamentar, no executivo, como é o caso da casa agora, né, na qual eu estou me dirigindo. No entanto, o grande professor de filosofia, o Renato Janine Ribeiro, ele que foi, inclusive, ministro da Educação no Brasil, Renato Janine Ribeiro e eu lançamos um livro há alguns anos chamado Política para não ser idiota. Política para não ser idiota. E é exatamente lá que aparece isso que o vereador pergunta agora. Por quê? A pessoa que, em vez de ir ajudar a cuidar da comunidade, olhava só para o próprio umbigo, ficava fechada dentro de si. A noção no grego antigo é idiotez.
Idiota é o que fica trancado dentro de si. É aquele cuja regra é cada um por si, Deus por todos. E os gregos davam um nome para a pessoa que se interessava pela vida da comunidade e não exclusivamente para a própria vida. O nome que davam era um politikos, isto é, que cuida da comunidade. Por isso, na Grécia Antiga, há 2.500 anos, idiota era uma pessoa que não participava da política. Nós conseguimos inverter isso na história. E se diz que idiota é quem participa da política. Ainda bem que nós estamos agora, né, no nosso mundo, mesmo que algumas vezes de modo torto, vou usar uma expressão da moda, requalificando a política. Porque agora a gente não reforma mais uma praça, a gente requalifica, né? A gente não reforma mais o passeio público, a gente requalifica. Então, vamos usar o termo, né? Nós estamos requalificando a ideia e voltando a entender que idiota é quem se recusa à atitude política. Insisto, não atitude partidária. Partido é escolha. Né? A atuação em estruturas formais, né, da prática política é uma escolha. Eu, por exemplo, durante 4 anos estive também como servidor público na cidade de São Paulo. Essa era uma forma institucional da política, né? Mas eu não era não político antes de estar na prefeitura e nem deixei de sê-lo depois que saí no dia 31 de dezembro de 1992. Isto é, eu continuo até na escolha, né, do que eu faço em relação ao óleo da batata frita, até se eu uso máscara ou não, né, num ambiente público, é uma decisão política, até o governante que escolhe deixar de lado aqueles que ele se comprometeu, aliás, jurou que ia ajudar a cuidar, e assim por diante. Portanto, idiota, né, é exatamente a percepção, vereador, e o vereador sabe disso, de quem acha que tudo bem, eu me virando, né, vou usar um termo caipira agora, eu me virando, o resto que se lasque, né, para não usar uma expressão latina mais antiga. Agora, professor, essa questão, né, ela é muito relevante, porque talvez ela traga à baila algo que, na sua trajetória, o senhor sempre se esmerou de cuidar, que é o papel da educação na formação política para a cidadania, né? Me parece, assim, seguindo o raciocínio do vereador Daniel Annenberg, me parece que o que é crucial para alguém deixar de ser esse idiota é ter um investimento, participar de situações de educação política. Como é que você vê essa questão da educação política para a cidadania num cenário como esse, em que a gente precisa, como você mesmo disse, requalificar a nossa participação democrática? Como que a gente pode reforçar, ampliar, aprofundar a educação política para todo mundo? Lembrando, antes de mais nada, que educação não é a mesma coisa que escolarização. Né? Por exemplo, eu fui secretário de Educação na cidade, mas, em princípio, o nome mais correto seria secretário da escolarização, né, na cidade de São Paulo, porque educação é um processo mais amplo. Educação se dá prioritariamente na família e secundariamente, né, nas outras instituições sociais. Né? A fonte primária da formação de uma outra pessoa é a família. Então, até a responsabilidade, né, ela é primariamente da família e secundariamente, de modo subsidiário, né, do poder público. Nesse sentido, né, até seria, como disse, né, necessário fazer uma distinção entre educação e escolarização. Nós, na escola, cuidamos de escolarização. A família cuida de educação, no sentido mais amplo de responsabilidade, e todas as outras instituições, o trabalho, os sindicatos, a mídia, a empresa, o grupo de amigos, o lazer dos partidos, eles cuidam daquilo que é a educação em geral. Nós, dentro da escola, isto é, na educação escolar, nós sim somos capazes de auxiliar a educação política no sentido de cidadania, e precisamos fazê-lo, mas não é tarefa só nossa. Não é a presença de uma única disciplina. O Brasil introduziu algumas vezes essas disciplinas, e, aliás, elas foram introduzidas, né, por grandes educadores também, que nós tivemos. Algumas pessoas, às vezes, acham que disciplinas como educação moral e cívica, ou Organização Social e Política do Brasil, ou SPB, que elas vieram para nós durante o período da ditadura, né, mais recente. Mas não, ao contrário, né? Quem introduziu a ideia de uma disciplina
né, que lidasse com isso. De um lado, foi ainda, né, na reforma Francisco Campos da educação, voltando lá para os anos 1940, e quem trouxe a discussão sobre organização social e política no Brasil foi Anísio Teixeira, né, um dos melhores educadores brasileiros, ainda durante o governo João Goulart, que foi aquele que foi retirado do poder, né, em 1964. Por isso, claro que o uso que se dará à disciplina, né, ele poderá depois ser recheado de outro modo. Por isso, quando eu era secretário, vez ou outra aparecia na Câmara Municipal, com toda razão, algum projeto de criar uma nova disciplina, que era sobre estudos de ética ou estudos de cidadania. Não há necessidade de fazê-lo. Primeiro, que a grade curricular, como a gente chama, já está recheada, né, de vários modos de conteúdos. Segundo, a tarefa é da escola de formação e educação política como um todo, não de uma matéria específica. Aí a tua questão, Alexandre, como é que se faz? Primeiro, valorizando a política, em vez de desprezá-la. Porque o desprezo à política acaba favorecendo a má política. O desprezo à política deixa essa má política na mão daqueles que não têm nenhum desprezo nem pelo desprezo. E, portanto, pessoas que a gente chamaria de desprezíveis. Pessoas desprezíveis que, aliás, apreciam, né, serem desprezíveis como a sua forma, né, de ação e até apreciam bastante que alguns tenham desprezo por aquela atividade, porque aí deixam, né, com tranquilidade que aquela máquina, né, ela siga sem nenhum tipo, né, de perturbação. Por isso, é claro, né, a educação se dá nas várias instâncias. O que nós aprendemos de política? Os 10 anos mais recentes no Brasil foi a mais longa aula de educação moral e cívica que nós tivemos até o momento. Se eu perguntasse agora, isso a gente já falou várias vezes, se eu perguntasse agora aqui o nome de 2 jogadores que fizeram os 2 últimos gols da seleção brasileira, aliás, eu vou melhorar, não precisa ser o nome do jogador. Contra quem foi nosso último jogo? Qual foi o placar? Você assim, mas isso não nos importa. Importou muito até pouco tempo. Se eu perguntasse isso há 15, 20 anos, qualquer pessoa saberia. Hoje, não é que não nos importa mais, é que nos importa menos. Mas se eu perguntar agora o nome de 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, é provável que as pessoas tenham uma nitidez em relação a isso. Se eu perguntar o nome de qual foi o ataque do Brasil na Copa de 1970, eu lembro inteirinho, né? Que foi Jairzinho, Pelé, né, Tostão, Rivelino. Ora, se a gente olhar, isso vale. Mas agora, perguntar, mas isso é porque é lateral. É que agora importa mais essa concepção. E nessa hora, sinal de que a nossa educação política ela está crescendo um pouco. Mas, Alexandre, por último, dentro disso, uma frase de Winston Churchill que eu tenho repetido. Acho que agora, durante essa quarentena, vai ser a 28ª vez que eu vou lembrar essa frase do Winston Churchill, porque ela vale para a política, vale para a democracia, vale para a educação, ela vale para a pandemia. Churchill disse num dos seus discursos mais fortes, né, ao colocar o ânimo do povo britânico para se defender do nazismo que ali presente estava na ameaça, ele dizia, nós não estamos, atenção, nós não estamos no começo do fim, nós estamos no fim do começo. Nós não estamos no começo do fim, nós estamos no fim do começo. E também a nossa democracia, ela está no fim do começo, não está no começo do fim, mesmo que alguns o queiram. Aliás, essa é a grande diferença entre uma democracia e uma ditadura. Numa democracia, você pode reivindicar a presença da ditadura. Na ditadura, você não pode reivindicar a presença da democracia. Por isso, eu prefiro a democracia. Professor, muito bom. Num dos seus livros, no Não Se Desespere, você diz que cidadania não se resume a eleições, né? Mas sim extrapola muito o momento do voto. No entanto, a gente está vendo uma descrença tremenda nas instituições públicas tradicionais, mesmo os partidos políticos, poderes executivo e legislativo. O que o poder público como um todo e as instituições políticas podem, devem fazer para retomar essa credibilidade e o engajamento dos cidadãos e cidadãs com os assuntos públicos? Antes de mais nada, é necessário que a gente amplie o número de instâncias de participação. Instâncias de participação. Não são instâncias, por exemplo, que venham a substituir o nosso legislativo, nem o nosso executivo, porque isso é parte da nossa organização democrática. Mas
É necessário que cada estrutura pública, ou como a gente diz, cada equipamento público, tenha o seu modo colegiado de opinião, de consulta, que cada comunidade, na sua possibilidade, no nosso caso, na cidade de São Paulo, que a gente tenha nossas subprefeituras colocadas, né, numa dimensão que seja muito mais participativa do que ela pode ser no momento e está sendo. É só lembrar que quando, de uma discussão ideológica, olha só, em relação aos conselhos tutelares, na cidade de São Paulo, quando se falava que alguns grupos estavam há muito tempo, que agora haveria uma ocupação por parte de outros grupos com uma concepção religiosa, que é um movimento natural numa democracia, que se tem ali a disputa em relação ao território de decisão, houve uma movimentação. Houve o fato de que pessoas que nunca tinham nem noção, né, de que existia, né, uma eleição e que, aliás, estavam se submetendo às decisões, elas entraram nesse circuito. Daí que, sem dúvida, a democracia não é só o momento da eleição. Eu sei, quando nós tivemos esse ano eleições municipais, a gente não sabe ainda como elas serão, quando serão, o modo que serão, se serão do modo como já foram, né? Mas eu sei que para eu, Cortella, dar o meu voto para uma pessoa, homem ou mulher, que vá dirigir a cidade para também cuidar da comunidade que eu vivo, para representantes legislativos que o façam, eu preciso continuar atento. Eu tenho muita clareza em quem eu depositei meu voto na eleição anterior, seja para a prefeitura, seja para a Câmara Municipal. É claro, eu preciso tê-lo. Eu não apenas voto e depois deixo a ele que se cuide, não. E eu acho sempre, vereador, algo muito curioso. Eu dou esse exemplo com muita frequência. Tem gente que escolhe, quando vai comprar um carro, ela escolhe com tanto critério o carro, ela consulta, ela vê o histórico do carro, ela vai pesquisar, ela dá uma olhada de quem já tem aquele carro, se aquele carro é confiável ou não, se ele não deixa a gente na estrada, se ele de fato é aquilo que ele anuncia, se não é só maquiagem. Tem tanto critério na hora de escolher um carro, mas na hora de escolher alguém que vai exercer o poder no meu nome, os critérios às vezes ficam meio afrouxados. Ora, eu não quero com isso dizer, bom, então, azar teu, né? Então, por que mandou fazer desse jeito? Claro que não. Isso seria algo de desprestígio do valor da política. Nesse sentido, claro, né? A política, ela não é um mar belíssimo em que se vai se ingrando, né, sem dificuldade. Nós tivemos, sim, uma depravação, né, do movimento político, e o temos em várias circunstâncias, mas isso de maneira alguma significa que eu preciso me colocar à margem ou à parte, porque se eu me colocar à margem ou à parte, ou em outras palavras, para retomar aqui o tema original, se isso não me importa, seguirá do modo como eu não quero que seja, sem a minha participação. E, portanto, serei eu ou cúmplice ou vítima, mas, de qualquer maneira, seguirá. Nesse sentido, evidentemente, que nós não podemos, de modo algum, né, ter um momento da participação apenas quando ela é tópica. Ela tem que se dar no acompanhamento, no debate, né, na presença, nas organizações da sociedade civil em geral, de modo que a gente não seja vitimado pela política, mas dela seja, de fato, autor e autora. Muito bom. Professor, a gente está aqui esgrimando com o horário que a gente quer te ouvir muito mais, muito mais. Mas eu vou fazer a minha última pergunta de intervenção, porque eu acho que é uma pergunta que me parece importante de ser feita, porque o Brasil é um país muito desigual, em diferentes camadas, né? Tem uma desigualdade de nível socioeconômico, uma desigualdade racial, uma desigualdade de gênero, e essa desigualdade compromete, de certa forma, a qualidade da nossa democracia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que a democracia promete para os mais vulneráveis de uma sociedade. O que a política e a democracia podem prometer para a gente revisitar essas nossas desigualdades e aumentar a nossa coesão social e o nosso padrão de igualdade. Estou dizendo isso porque essa é uma questão chave para o futuro civilizatório do Brasil, né? Me parece que se a gente não enfrentar as nossas desigualdades, talvez a nossa democracia esteja para sempre comprometida. Então, queria te ouvir sobre um pouco disso.
E aí, aqui já agradeço, né? Não, eu queria só complementar, Alexandre, eu ia fazer a última pergunta também sobre isso, que você fala da cidadania obscena, né? Ou seja, uma cidadania excludente e segregadora, e que não garante a todos esses direitos que o Alexandre falou. Como é que a gente pode se aproximar, então, de uma cidadania não obscena, né? Partindo disso que o vereador levanta, a obscenidade da cidadania não dá por aquilo que esconde, mas aquilo que mostra. Né? O obsceno é aquilo que, estando à mostra, ofende a decência, ofende o costume, ofende aquilo que a gente entende como mentalmente e moralmente saudável. Né? Nesse sentido, a obscenidade não está no que se coloca à margem, mas naquilo que se exibe, e porque há uma simulação daquilo que é a participação cidadã. Há uma simulação da presença daquilo que é a estrutura pública de cuidado. Nesta hora, a obscenidade vem porque se adota um discurso, né, que não corresponde àquilo que a prática indica. Quando a gente lembra desse sistema político, né, a democracia, e que em vários momentos ele toca no nosso sistema de governo, que no caso nosso é uma república, né? Quando nós olhamos a democracia como um sistema político que tem como princípio a igualdade de homens e mulheres como cidadãos e cidadãs, independentemente da origem econômica, étnica, né? Tudo aquilo que é orientação sexual, tudo que é igualdade, né? Como possibilidade de cidadania, faltou o outro pedaço que o Alexandre trazia, que é a democracia ser aquela que não se torna promotora da ausência de equidade. Portanto, se a igualdade, né, todos os homens são iguais perante a lei, se nós olhamos nosso artigo 5º da Constituição, o que se garante, né, de possibilidade de igualdade, mas a igualdade, como ponto de partida, precisa ser igualdade no ponto de chegada. E a igualdade no ponto de chegada, isto é, na prática da vida do dia a dia, ela só tem garantia a partir da equidade. Em outras palavras, quando eu sou capaz, num processo democrático, de favorecer quem tem prejuízo maior de condição de vida, condição de escolaridade, condição de habitação, condição de saneamento, condição de saúde. Isto é, eu não posso, em nome da igualdade, esquecer a equidade. Eu, Cortella, neste momento, não só não tenho o direito à ajuda do recurso público para esta fase pandêmica, como eu não tenho necessidade. Eu não vou, Cortella, em nome da igualdade, dizer que eu quero também, né, os R$600 neste momento. Seria indecente que eu reivindicasse aquilo que, primeiro, eu não tenho direito e, segundo, que eu não tenho necessidade. Há milhões e milhões que têm necessidade. Eu digo, não, se é igual, todos temos de ter. É mais ou menos como políticas afirmativas. Eu sou favorável a políticas afirmativas transitórias que tenham um tempo de durabilidade na nossa sociedade para que elas sejam de inclusão. Haverá um momento, nós desejamos, que não haverá mais necessidade da política afirmativa. Mas eu, Cortella, não preciso de política afirmativa. Quando eu, como o vereador Daniel, né, não sei onde o Alexandre estudou, mas quando eu fiz vestibular, em 1972, né, eu entrei na Universidade de São Paulo, embora não tenha cursado a Universidade de São Paulo, né, eu entrei lá no curso de filosofia, eu não precisava de política afirmativa nenhuma, porque eu já estava a priori afirmado como alguém de uma família escolarizada, né, uma família com condições, uma família com, né, uma família de camada média, sem nenhum tipo de atribulação. Portanto, era óbvio que eu ia seguir aquela rota. Nesse sentido, a noção de equidade ela tem que entrar com mais força. Repito, a igualdade é um ponto de partida, mas a equidade é a tarefa que a democracia tem para compensar aquilo que, não sendo no ponto de chegada idêntico, implica em desigualdade. Nesta hora, a única alternativa que temos é não desistirmos da política. E claro, né, Alexandre, lembrar algo especial agora nesse teu tempo, né, de amarração e fechamento da conversa, que é muito bom, que é quando nós lembramos algo que eu digo com insistência. O vereador Daniel Nieberg já me ouviu dizer isso em outros momentos, né? A tarefa do poder é servir, não é se servir. A tarefa do poder é servir a uma comunidade, não é servir a si mesmo.
A tarefa do poder é servir a um projeto, servir a uma cidade, servir a uma família, servir a uma nação. Não é se servir. Agora eu vou fazer um trocadilho de propósito. Todo poder que, em vez de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. O poder do magistrado, o poder do magistério, o poder da legislatura, o poder executivo, o poder do empresário, o poder paterno ou materno, o poder, tanto faz. A tarefa do poder é servir, não é se servir. Insisto, todo poder que, em vez de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. O poder não pode ser self-service. A tarefa do poder, seja onde for, é ser colocado como partilha numa comunidade. Partilha que gera equidade para que quem mais precisa e que tem mais necessidade possa ser acudido na sua necessidade e carência. Enquanto que eu, que menos preciso, eu posso, embora por direito de igualdade, né, ter algo que tenha o mesmo quinhão, eu sei que a equidade ela está subsumida como sendo uma referência da igualdade original. Do contrário, para que poder? Nós, como lembra Guimarães Rosa, fez Riobaldo dizer várias vezes no Grande Sertão Veredas, né, viver é muito perigoso, mas tem uma hora, né, que a frase é mais forte, que é assim, viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. Claro, a frase é verdadeira, nesse momento até, né, nos lembra a nossa mortalidade como uma referência, mas se sempre acaba, pelo menos que quando acabar, eu seja lembrado como alguém que não desonrou a comunidade, que não foi idiota, que não se omitiu em relação àquilo que precisava fazer e que, acima de tudo, sabia que a política me importava, e não porque eu me beneficio dela apenas, também me beneficio, mas porque a comunidade onde eu vivo, ela precisa, vivendo junta, né, partilhar aquilo que faz com que a vida ela não tenha sua rarefação, sua diminuição, que é claro, no dia que eu partir, e eu farei em algum momento, eu espero até que demore, né, para que isso aconteça, né, que eu partir, que eu fique memorável, não por conta da fama, porque isso é passageiro, até estátuas mais adiante podem até ser colocadas de lado, mas não pela fama, mas pela importância, a importância na vida, né, de uma comunidade. E por isso, claro, né, nesta hora, a política importa. É em partido? Se for, a escolha. É dentro da escola, é dentro de uma associação, é dentro de uma igreja, tanto faz, né? O que vale é se for limpa. E, nesse sentido, a limpeza está, obviamente, em ser alguma coisa que não os envergonhe. Daí, Alexandre, uma escola, né, do parlamento é um lugar onde a gente se junta, né, para aprender melhor aquilo que tem que ser bem cuidado, que é a política. E essa é uma tarefa que não é de um ou outro, né? É uma tarefa que cabe àquilo que entendemos como bem comum, que não pode ser uma palavra vazia e tem que marcar mesmo a fundo, né, do vereador? Professor, eu estou assim absolutamente embevecido por ouvi-lo, como sempre, aliás. E quando você fala da Escola do Parlamento, eu sou servidor público desde os 18 anos. E comecei como professor na educação infantil, fiz carreira no Magistério Público Municipal. E em 2008 ingressei aqui na Câmara, no quadro de efetivos do Poder Legislativo. E a Escola do Parlamento, por poder fazer coisas como essa que a gente está fazendo hoje aqui, me honra como servidor público e como cidadão, né? Honra esta cidade, honra as pessoas que pagam os seus impostos e que esperam do poder público um compromisso com a vida com a abundância, com a vida plena, e toda a vida é absolutamente política. Viver é um ato político. Então, eu quero agradecer assim, essa aula magna que você nos ajudou aqui a entregar para as pessoas e fazer o meu agradecimento ao vereador Daniel Annenberg, sem o qual essa atividade não teria acontecido. E é importante a gente sublinhar que na política brasileira, inclusive na política institucional, existem pessoas orientadas pelo bem comum, comprometidas com o interesse público e que fazem a atividade política com a dignidade que ela merece.
Uma dessas pessoas que eu conheço é o vereador Daniel Annenberg, a quem eu agradeço e passo aqui para fazer suas considerações finais. Muito obrigado, professor Mário Sérgio Cortella. É uma honra estar aqui com você e é uma honra dividir com você o ofício de ser professor. Muito obrigado. Eu só queria terminar agradecendo muito, professor. Foi uma aula e eu sempre aprendo muito consigo. Muito obrigado por participar e nos mostrar que a política é importante, é fundamental, ainda mais numa sociedade tão desigual como a nossa, e que a gente continua trabalhando para bem servir a população, que é para isso que nós somos eleitos, né? Eu falo sempre que eu estou político, mas o mais importante é poder continuar servindo as pessoas. E é para isso que o servidor público político existem. Super obrigado. E, Alexandre, muito obrigado. A Escola do Parlamento mostra que é fundamental para a nossa Câmara Municipal. Parabéns pela escola e muito obrigado pelo espaço também. Foi muito importante para a gente poder falar um pouquinho sobre isso que está tão desgastado, mas que é tão fundamental na nossa vida, que é a política. Obrigado, professor. Está pedindo mais noites, viu, vereador? Vamos ver se a gente consegue encontrar um espaço na agenda do professor Cortella e juntos fazer outros momentos, tá bom? Obrigado. Abraço.